Direto da redação. Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, ontem, houve um confronto na região de Manguinhos, em que 6 pessoas morreram na troca de tiros com a polícia. Você vai conferir na reportagem de Fabiana Sampaio. 6 pessoas morreram e 2 foram presas em flagrante durante o confronto entre policiais e criminosos na região de Manguinhos, na zona norte do Rio. De acordo com a Polícia Civil, uma equipe do Esquadrão Antibombas foi atacada na Avenida Dom Helder Câmara. Policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais também foram ao local para apoio. O governador Cláudio Castro afirmou em uma postagem nas redes sociais que a polícia apreendeu grande quantidade de drogas, além de armas, munições e explosivos na favela de Manguinhos e que não vai tolerar ataques contra quem defende a população. Em entrevista ao jornal Voz das Comunidades, a mãe de um dos mortos na operação, que tinha 25 anos, afirmou que o que aconteceu foi uma chacina. A direção da UPA Manguinhos informou que 5 pessoas baleadas deram entrada na unidade durante a manhã e que todas foram a óbito, e que uma clínica da família da região precisou interromper o funcionamento pela manhã por causa do tiroteio. Também a Supervia, concessionária que administra o serviço de trens, fechou temporariamente a estação Manguinhos, que foi reaberta no início da tarde. De acordo com a Polícia Militar, equipes reforçam o policiamento nas imediações da comunidade de Manguinhos e nas principais vias da região. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Tem imagens desse confronto, você confere aí na tela. E é mais um confronto que ocorre durante uma ocupação policial e você chega numa comunidade, como é o caso de Manguinhos, como é o caso de outras comunidades no Rio de Janeiro. Você tem pessoas que estão ali disputando, essas pessoas estão disputando controle, território de comunidade. São milícias, são grupos criminosos, são facções criminosas, são traficantes. E você tem ali a exposição de policiais, porque a polícia que entra está diante de pessoas fortemente armadas e trabalha sob tensão. Polícia que entra no morro, que entra vulnerável também. E tem bandido no morro que dá mais facções criminosas, as pessoas que estão muito mais bem armadas do que a polícia. Muitas vezes. E você acompanha o seguinte, que no meio disso tudo tem comunidade. Infelizmente. Mas como é que o Estado entra na comunidade? É uma equação assim difícil pra caramba. Como é que o Estado entra numa comunidade para retomar território sem que haja confronto? Como é que o Estado vai reocupar uma comunidade, vai retomar? O Estado não deveria ter se ausentado. Mas tendo se ausentado, não é possível que dentro de um país você tenha milícias, que você tenha facções criminosas controlando territórios dentro do Estado. E é uma situação super difícil. E ali você sabe que você tem comunidade que está vulnerável. E me impressiona que não é apenas o confronto, o nível de letalidade. Mas o que me impressiona é que as pessoas, elas estão se habituando a essa rotina. As pessoas se habituam a essa rotina. As pessoas se habituam a entrar na comunidade e olhar pessoas armadas de fuzil, de bazuca, de granada. Aquilo passa a ser até um status. Você sabe que tem meninas de classe média que desce, que vai para morro no Rio de Janeiro para namorar traficante, porque é charmoso andar em garupa de traficante no morro com fuzil. Infelizmente tem isso. Você assiste isso. É uma inversão de valores assim, sem tamanho. E olha a quantidade, isso aí foi a quantidade de droga apreendida, não foi? Olha a quantidade de droga que foi apreendida. E por que essas comunidades têm essa quantidade de droga? Porque tem no asfalto quem vá lá comprar. Porque tem quem desça do asfalto para comprar drogas. Essa discussão se estabeleceu no filme Tropa de Elite. Quando, eu não sei se foi no Tropa de Elite 1 ou 2. E que o roteirista, meu amigo Rodrigo Pimentel, ele que é sociólogo, né? É ex-integrante do BOPE e é sociólogo. E tem um canal no YouTube. E o que o Pimentel, no roteiro, ele estabeleceu ali? Ele estabeleceu uma contradição. Porque o cara que ia à favela comprar droga, alimentar o tráfico
levar dinheiro para o tráfico, como consumidor de droga, era o mesmo que participava das passeatas na zona sul do Rio de Janeiro, pedindo pacificação, pedindo paz, pedindo medidas contra a violência. Então, se existe mercado, se existe quem venda, é porque tem quem compre. Infelizmente, tem quem compre, tem quem alimente isso. Fora isso, você tem agora nessas comunidades também a chamada narcomilícia, que é a aliança entre milícias e entre uma dessas facções criminosas. A milícia cobra por taxas, tem o monopólio do gás, vende gatunete, cobra pelo fornecimento de água, pelo fornecimento de energia, porque as concessionárias não vão lá. Vende água mineral, vende segurança, porque o Estado está ausente. E o traficante vende droga. E ali eles convivem. É chamada aliança. A narcomilícia. Olha que coisa inimaginável. Quando não tem o confronto, quando não tem a disputa de território entre traficantes, milicianos, e depois ainda chega a polícia para tentar colocar ordem na coisa. Chega a autoridade, chega o Estado para tentar colocar ordem na coisa. Se você passar pelas ruas, você olhar agora aqui as imagens dos noticiários sobre a guerra no Iraque, na Síria, Iraque pelo menos, também tem guerra, também no Iraque. Algumas regiões são dominadas pelo Estado Islâmico e outros grupos terroristas. Você vai ficar pasmo, você vai imaginar o seguinte: nossa, que tristeza para aquelas pessoas. Pelo menos no Brasil, o Brasil é um país pacífico, o país não tem guerra. O Brasil é um país que não tem guerra civil. Não tem guerra civil uma espelunca, tem sim, diante dos nossos olhos. Você tem grupos bem armados, com bombas, com granadas, com fuzis dentro de comunidades, dominando territórios. Isso não é guerra civil? E grupos que enfrentam a autoridade do Estado. Isso não é guerra civil? Você tem confronto entre o Estado, entre autoridades, entre agentes do Estado e esses grupos criminosos com um nível de letalidade como ontem. Nós assistimos em Manguinhos. Isso não é guerra civil? É guerra civil, sim. Nós temos algumas regiões que nós temos facções criminosas em que seus líderes, eles falam com certa autoridade. Nós temos em São Paulo uma facção criminosa chamada PCC, que é uma facção criminosa que já tem raízes também na região norte. Você vai para a região norte e você tem lá a Família do Norte, que é uma outra facção criminosa. Você vai para a Bahia, você tem lá o Bonde. Você tem o Bonde, eu esqueci o nome, dois integrantes desse grupo, foram presos aqui em Barra de São João. É o Bonde, eu não lembro o nome certo aqui, mas está lá também e tem presença dentro do Estado. É preciso ter uma ação coordenada, infelizmente, entre Estado, entre União, entre governos, porque do contrário, isso em algum momento vai sair do controle. Essas pessoas, volta e meia, elas descem para o asfalto, incendeiam um ônibus, promovem um verdadeiro terror. E nós estamos falando aqui de capitais, mas vamos agora também chegar até nós aqui, no interior. Nós temos facções criminosas, rivais, que estão atuando hoje. Uma facção em Barra de São João, outra facção em Rio das Ostras. Essas facções, elas são rivais. O integrante de uma facção não pode entrar no território do outro, porque senão morre. Nós temos um caveirão em Macaé. Hoje, o 32º Batalhão de Polícia Militar de Macaé tem um caveirão. Sabe para que aquele caveirão? Certamente para entrar em Nova Holanda, onde a polícia sem caveirão tem dificuldade de entrar. Para entrar em Novo Botafogo, para entrar no Lago Amar, que sem o caveirão vai ter dificuldade de entrar. Para entrar aqui na comunidade Guaiamum, aqui em Rio das Ostras, porque sem o caveirão vai ter dificuldade de entrar. Entrar na Portelinha, Rio das Ostras, sem caveirão vai ter dificuldade de entrar. Onde a polícia tem dificuldade de entrar apenas com um camburão, apenas com a viatura, e não pode, muitas vezes, nem fazer patrulhamento, porque os policiais ficam vulneráveis.
Isso quer dizer o seguinte, que essas facções criminosas que dominam territórios, elas estão se interiorizando. E nós já temos milícias em algumas cidades aqui da região dos lagos. Arraial do Cabo tem regiões, tem estacionamentos e tem localidades ali que são dominadas por milícias. Se interiorizou, está se interiorizando isso. Nós temos disputas entre facções criminosas em pequenas cidades, como Quissamã. Recentemente, 2 facções criminosas bateram de frente em Carapebus. Nós temos facções criminosas em Conceição de Macabu. Recentemente, um grupo morreu em confronto com a polícia. Eu preciso narrar, mas quantas situações? Cabo Frio tem comunidades que estão dominadas também por traficantes. Eu preciso aqui narrar, mas quantas situações para mostrar o seguinte: é uma guerra civil, poxa. É uma guerra civil. E o Estado perdeu o controle. O Estado agora tenta retomar o controle na bala. E dá nisso que nós estamos assistindo aqui. Dá nessa confusão. O nível de letalidade, infelizmente, vai ser cada vez maior. E eu temo muito é por crianças, é por idosos, é por famílias que constantemente são vítimas de bala perdida. Nós temos uma plataforma aqui, Fogo Cruzado, que demonstra frequentemente o número de crianças que são baleadas, que morrem baleada na cabeça, dormindo, no berço. Uma bala de fuzil entra pela parede, atinge. Nós temos casos aqui de pessoas idosas, baleadas dentro de casa, crianças que estão inclusive paraplégicas, pessoas que estão paraplégicas. Nós estamos contando aqui o índice de mortes. Mas tem pessoas também que ficaram paraplégicas, que ficaram com sequelas em decorrência de balas perdidas. A ausência do Estado durante décadas, a ausência do Estado com políticas sociais, com políticas de segurança nessa comunidade e a proteção política, a aliança, atenção, entre políticos e criminosos permitiu esse estágio de coisa. Porque tem político que dobra a espinha a traficante em período eleitoral. Vai lá pedir bênção, vai lá pedir autorização a traficante para passar com carreata em favela. Enverga espinha para criminoso no período eleitoral em busca de voto. Então esse tipo de aliança, esse tipo de conluio pernicioso permitiu esse estágio de degradação social. E agora, infelizmente, é tiro, é bomba, é mortes, é desgraça para um monte de gente, principalmente que vive nessas comunidades de baixa renda dominadas por facções criminosas. Isso aí tem gente que tem as digitais, que tem culpa, que exerce mandato aí e que tem cota de responsabilidade nisso. Tem que ser cobrado.